Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários para o mês de julho de 2023. São 3 fundos imobiliários que podem ser boas opções de investimento para você que está procurando por fundos que pagam bons dividendos e estão baratos para diversificar ainda mais a sua carteira de investimentos. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo também, já deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo. Eu preciso da sua ajuda para fazer esse canal crescer, combinado? Bom, eu estou aqui com a minha carteira de investimentos. Muitos de vocês me deixaram nos comentários do vídeo anterior para me falar sobre a minha carteira de investimentos. Eu não vou fazer um vídeo, não vou falar sobre ela hoje, porque os valores ainda não foram atualizados depois daquele meu último aporte. Mas eu trouxe ela aqui e eu vou te mostrar aqui o rendimento. No último mês, no mês de junho, ela teve uma valorização de 2,86% contra 1,2% do CDI e menos 0,09% do IPCA. Eu só trouxe ele aqui para mostrar para vocês, mas nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo completo assim que atualizar os valores. Então vamos começar falando dos fundos imobiliários. Para isso a gente tem que começar olhando como é que está aí o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. No último mês a gente teve um aumento de 3,97%, tivemos uma boa valorização. Nos últimos 6 meses a valorização foi de 10,5%. E se a gente pegar aqui de março até o final de junho, a gente tem uma valorização de 15,32%. Então, os fundos imobiliários estão subindo por conta aí da queda da Selic que vai acontecer em breve, né? Tudo está indicando que vai acontecer essa queda da Selic em breve, então os fundos imobiliários estão subindo e provavelmente ainda vão subir mais conforme a taxa Selic for caindo. Então, o primeiro fundo que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje é o BARI11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel que investe em títulos de dívida. Ele é o fundo dos CRIs pulverizados e eu já vou te explicar o que é esses CRIs pulverizados. Liquidez diária de quase 1 milhão, dividend yield de 13,76%, patrimônio de quase 500 milhões também e o PVP em 0,88%. Então a gente tem 12% de desconto em relação ao valor patrimonial. Se a gente pegar esse dividend yield de 13,76% e dividir por 12, a gente vai ver que ele teve uma rentabilidade de 1,14% ao mês nos últimos 12 meses, o que é uma boa rentabilidade em um fundo de papel. Aqui a gente tem a carteira do fundo, então 62,83% dos contratos são indexados ao IPCA e 22,4% dos contratos indexados ao IGPM. Então ele é majoritariamente indexado ao IPCA. Aqui no gráfico da esquerda a gente tem o patrimônio líquido por ativo, então 5,25% do patrimônio está em renda fixa, 7,41% em fundos imobiliários, então ele compra cotas de outros fundos imobiliários também, 25,66% em CRIs corporativos e 61,68% em CRIs pulverizados. O que são os CRIs pulverizados? Quando a gente tem uma operação de crédito de um CRI tradicional, a gente tem um devedor e um credor. Quando a gente tem CRIs pulverizados, a gente tem um credor e vários devedores dentro de um único CRI. Então, pode ter 10, 20, 30 devedores dentro de uma única operação de crédito. Qual a diferença? Quando a gente tem uma operação de crédito tradicional, um devedor e um credor, se o devedor não pagar, o credor não recebe dividendos, ou seja, o fundo não recebe e não paga dividendos. No CRI pulverizado, se tiver 20 devedores, 2 ou 3 não pagarem e os outros continuarem pagando, a operação de crédito continua. Tá? Então, eles, mais ou menos, pode-se dizer que CRIs pulverizados eles são mais seguros do que um CRI tradicional. Tá? Basicamente, essa é a diferença. Aqui a gente tem o gráfico de dividendos, então desde 2019, do mês 6 de 2019, o fundo vem pagando dividendos todos os meses. É claro que temos aqui algumas oscilações, porque ele é indexado majoritariamente ao IPCA e o IPCA também varia. Isso faz com que os dividendos variem. Mas, no geral, ele é um bom fundo imobiliário, está pagando bons dividendos e está barato, por isso que ele está aqui nessa lista do vídeo de hoje. O segundo fundo do vídeo de hoje é o GALG11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe no segmento de logística. Então ele compra aqueles galpões logísticos. Ele é um fundo interessante porque ele está na base 10, ou seja, ele tem a sua cotação abaixo de R$10. Atualmente está R$ 9,27. Então para quem quer um fundo de tijolo que está na base 10, o GALG11 é uma boa opção. A gente tem poucos fundos de tijolo que são cotados a R$10 ou menos. Tá? Liquidez diária de quase 1 milhão. Igual o primeiro fundo que eu te mostrei, dividend yield de 10,57%, patrimônio líquido de 527 milhões e o PVP está em 1,01. Então a gente tem 1% acima do valor justo aqui no PVP.
Vamos ver o dividend yield mensal aí dos últimos 12 meses, pegar os 10,57% que ele pagou e dividir por 12. E temos um dividend yield de 0,88% ao mês no último ano, que é um bom dividend yield para um fundo de tijolo, tá? Geralmente, os fundos de tijolo pagam um pouco menos de dividendos. Ele é um fundo que tem majoritariamente o seu patrimônio alocado em imóveis, tá? 97% do patrimônio está em imóveis e 3% está no caixa. Ele possui 5 imóveis, então são 5 galpões, não tem vacância física e também não tem vacância financeira. 100% dos contratos são atípicos e o reajuste dos aluguéis é feito pelo IPCA. O prazo médio de duração dos contratos é de 9,24 anos. Então ele é um bom fundo imobiliário, tem 5 imóveis no portfólio, então ele é um fundo diversificado, tá? Ele tem 3 inquilinos diferentes, então ele também é diversificado nos inquilinos. Aqui a gente tem a localização, a distribuição geográfica aqui dos ativos, então eles não estão só em um estado, né? Na verdade eles estão aqui em 5 estados diferentes. Então ele é um fundo bem diversificado, está pagando bons dividendos e está na base 10, então é para quem está procurando um fundo de tijolo que esteja aí nessa cotação para ficar mais fácil, principalmente para quem está iniciando. E o terceiro fundo do vídeo de hoje é o HSML11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe em shoppings. Atualmente ele está cotado a R$ 93,60. A liquidez diária é de 2,7 milhões, dividend yield de 9,04, patrimônio líquido de 1,5 bilhão. Então ele é um fundo bem grande. PVP de 0,98, então temos 2% de desconto em relação ao valor patrimonial. Vamos fazer a conta aqui para ver o dividend yield mensal dele. 9,04% dividido por 12 meses. E a gente tem um dividend yield de 0,75, que é um bom dividend yield também, está dentro da média dos fundos de tijolo. Aqui a gente tem a carteira do fundo, então 2,3 bilhões aí alocado em imóveis. Ele tem também aqui renda fixa, 89,6 milhões, e ele tem securitização de menos 9 milhões e 9 mil reais. O que seria essa securitização? Seria basicamente uma dívida. É uma dívida que foi transformada em título e oferecida em uma operação de crédito, mas basicamente é uma dívida, o que deixa o fundo com 1,5 bilhão de patrimônio líquido. Aqui a gente tem os ativos, então ele possui 7 ativos, são 7 shopping centers em 5 estados diferentes, então ele é bem diversificado. Vacância física atual do fundo é de 4,5% e ele não possui vacância financeira. Esse gráfico aqui dos dividendos é interessante por ele ser um fundo de shopping, tá? Aqui em 2020 a gente teve aí, por conta da pandemia, as lojas fechadas e mesmo assim ele continuou pagando dividendos. É claro que diminuiu, né, bastante, os dividendos saíram de 60 centavos por cota para 18 centavos por cota, mas ele não deixou de pagar dividendos em nenhum mês. Teve outros fundos de shopping que deixaram de pagar dividendos. Isso quer dizer que a gestão está fazendo um bom trabalho aqui no HSML11, até porque já se recuperou aí os dividendos, na verdade está pagando mais do que pagava antes aí de tudo que aconteceu. Então é um bom fundo imobiliário com uma boa gestão, está barato, está com PVP abaixo de 1 e também está bem diversificado em ativos e inquilinos, por isso ele é o terceiro fundo aqui desse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou já deixa o seu like. Também me segue lá no Instagram, @rudineisilva1, tem conteúdo todos os dias por lá também. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.